Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com o podcast. E hoje nós temos um convidado assim muito especial, de honra, o pastor, presidente da igreja que eu congrego, o pastor Rafael. E eu quero dar boas-vindas a vocês primeiro que nos assistem, que vocês possam assistir esse podcast até o final. Porque eu creio que Jesus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida através desse bate-papo que eu vou ter agora com o pastor. E aí, pastor, estou muito feliz, muito obrigada pela presença do Senhor, por o Senhor estar aqui conosco. Eu creio que Deus vai usar o Senhor tremendamente aqui nessa tarde. Amém? Amém. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida que a graça e a paz do Senhor Jesus possa governar a sua alma, os seus sentimentos, seu coração. E é uma alegria enorme poder estar aqui nesse tempo precioso para a gente poder compartilhar um pouco a respeito da minha história. Amém. E hoje nós vamos saber muita coisa da vida do pastor Rafael. De alguns assuntos aqui. Me senti muito honrado, Karina. Assim, quero agradecer de coração. Me sinto assim muito privilegiado em poder fazer parte de algo assim que tem edificado a vida de tantas pessoas, tem abençoado tantas vidas. Eu tenho acompanhado, tenho assistido aqui as gravações e eu tenho sido muito abençoado, muito edificado. Amém. E eu creio que foi o Senhor mesmo que te levou a ter essa iniciativa para poder abençoar tantas vidas. Amém. Fica conosco porque vai ser poderoso. Amém. Pastor, eu costumo dizer que o testemunho, para aqueles que não têm a Bíblia aberta, que tem costume de orar, de ir num culto, de buscar a Deus mesmo, o testemunho ele edifica muito. Quando eu encontrei Jesus, foi através de um pastor, muito usado de Deus, e o testemunho dele me impactou de uma forma tão grande que eu quis conhecer esse Jesus que fez na vida dele. E eu lembro dessa história que ele era filho de pastor e ele ministrou, que ele era homossexual, ele vestia de mulher e ele não queria saber do Jesus do pai dele, que era o pastor. E um dia, através da passadeira da casa dele, alcançou a vida dele. Uau. E ele foi transformado. E hoje ele tem uma família linda. Hoje ele é um pastor, ele é um ministro de Deus. E Deus tirou ele daquele lugar. Então, aquilo ali me impactou de uma forma tão surreal que eu falei assim, meu Deus, se Deus fez isso na vida desse pastor, ele faz na vida de qualquer um, ele vai fazer na minha. Então isso me trouxe. E aí quando Deus me entregou esse projeto do podcast, dos testemunhos, é onde eu mais fui tratada, foi através de testemunho de vidas de pessoas transformadas. Então por isso Deus me entregou, que eu creio que esse é o caminho no propósito, é sobre isso. Amém? Aleluia, que tremendo. Testemunho é sempre algo assim muito poderoso, né? Jesus, ele sempre aconselhava as pessoas a irem e a testemunharem, né? Então vai lá, conta o que aconteceu com você, né? Amém. Então agora nós vamos iniciar, pastor. Eu quero saber um pouco, lá da infância do Senhor, quando tudo começou. Se a sua família era cristã, se a sua família não era, se o senhor foi criado num lar estruturado, se não foi. Decorre para nós aí um pouco da sua infância. Como foi o Rafael antes de ser pastor? A minha história, assim, é meio sem graça. Como se diz, não tem tanta coisa assim que aconteceu. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai foi um motorista de caminhão, minha mãe uma dona de casa. Cresci em um berço evangélico, um lar cristão. Uhum. Minha mãe, desde pequeno, sempre nos ensinou os princípios da palavra de Deus. E eu, no ano de 88, eu tinha 10 anos de idade, que eu me recordo, assim, de ter tido uma experiência genuína com o Senhor, de sentir a presença, o toque. Porque até então, assim, a igreja ao qual eu converti, eu venho de uma origem batista, lá não tinha assim, um trabalho com crianças assim tão efetivo quanto o trabalho que nós temos hoje. Então a gente ia para o culto, para a igreja, tinha o culto ali de celebração no domingo à noite, de manhã tinha a escola bíblica dominical, e eu louvo a Deus porque assim, foi nesse ambiente que eu
ouvi da palavra, os ensinamentos que a minha mãe dava também. Então, assim, vem de uma família muito humilde, muito simples, né? Pobre, né? Nossa família não tinha muito recurso financeiro. E esse foi o ambiente, assim, ao qual eu cresci, né? Então, as minhas origens aí, elas são essas, né? Origem simples, humilde, né? Mais de um lar cristão. Mas o principal o senhor já tinha. Na Sempre. sua infância, o senhor já nasceu num lar estruturado, Sempre. que servia ao Senhor Jesus. Sempre, Seu pai, sua sempre. mãe. Sim. Seus irmãos. Os meus irmãos também, né? Então, a nossa família, sempre foi uma família muito bem estruturada ali, muito bem conduzida pelo meu pai, pela minha mãe, sempre cheio de muitos princípios, de valores, né? Cristãos, de caráter. Então, esse foi o meio ao qual eu cresci. E me conta a sua adolescência. Quando o senhor chegou ali, seus 12, 13 anos, porque a gente escuta de tudo, né, pastor? Talvez tenha uns que se rebelam, falam, não, eu quero conhecer algo que eu não conheci, eu quero descobrir algo que eu não tive. O senhor passou por esse processo ou não? O senhor sempre foi ali centrado, já sabia quem só era em Jesus, não quis conhecer nada do mundo? Conta um pouquinho aí da sua juventude. A adolescência, assim... Que a juventude é mais complexa. Normalmente eu brinco, eu falo que o diabo, quando caiu, era adolescente. Que é o momento mais perigoso. É uma fase, assim, né? Eu quando eu tinha 14 anos de idade, eu acabei desviando da igreja. Nem sei se eu posso dizer que desviei, assim, porque foi uma coisa, assim, tão tola, vamos dizer dessa forma. Por quê? Por que eu desviei? Eu sempre fui um rapaz da igreja. Cresci na igreja, na palavra. E aí, nessa fase da adolescência, com 14 anos, eu me recordo, né, na escola, tudo, o povo falava das festas, das boates e tal. E acaba que você desperta uma certa curiosidade. Isso. Né? E aí, eu me lembro que o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, nós somos 3 irmãos, eu sou do meio. E o meu irmão mais velho, ele acabou tendo algumas amizades ali, e era um pessoal que eles faziam festa, sabe? E aí, eu me lembro que um dia, o meu irmão foi para uma dessas festas com eles tinham os equipamentos de som, eram DJs. E aí, eles foram buscar o meu irmão em casa, meu irmão não tinha terminado de arrumar, ele falou, vai lá fora, né, e aguarda lá com eles até eu chegar e tal, né. Aí eu fui falar, meu irmão tá terminando de arrumar e já tá vindo. E aí eu fiquei conversando lá com eles, eles falaram, vamos lá na festa com a gente, vamos lá. Vamos também. Aí eu fiquei pensando, é mesmo, por que eu não vou, né, eu nunca fui. E aí assim, aí na semana seguinte eu acabei indo com eles numa festa, mas foi aquela coisa assim tão louca, porque eu nunca tinha ido numa festa, nunca tinha ido, né, numa boate, nunca tinha participado de nada daquilo, absolutamente nada. Eu falei, eu sempre fui da igreja, sempre, né, frequentei os cultos, eu vou lá para eu ver como é que é. Isso é uma coisa tão tola que isso é a mesma coisa que você falar assim, coloca o vírus da AIDS em mim, só para eu saber como que é ser soro positivo. Aí eu fui com 14 anos e fiquei 2 anos, você acredita? Né? E o senhor gostou no momento ali, de ficar ali, de conhecer, novidade? Era interessante, porque na nossa igreja só tinha o pessoal mais velho, não tinha jovens assim na igreja. Então não tinha assim muitos amigos. E lá era uma moçada, todo mundo jovem, todo mundo ali se divertindo. Mas era uma coisa tão impressionante, porque mesmo estando lá, eu não pertencia àquilo ali. Porque estava lá na festa, estava lá na boate, mas... O Espírito Santo devia te incomodar. Isso aqui não é meu lugar, eu não pertenço a esse mundo, esse povo tem nada a ver comigo. E depois eu saí. E o senhor chegou a experimentar alguma coisa, bebidas? Nada. Eu nunca assim, usei droga, nunca fumei, nem cigarro, nunca fui dessas coisas assim, né?
Um dia, Que bênção, um dia eu pastor. vi um cara usando lá, cheirando a cocaína, eu nem sabia o que que era aquilo, assim, Deus me guardou de uma forma assim, tão Realmente. Só foi muito extraordinária, guardado. né? Porque até mesmo lá, né, junto com esses amigos lá, o Senhor, ele me guardava, né? Te Eu nunca guardava. envolvi com nada, com prostituição, Nada. nada, absolutamente nada. Assim. Por isso que às vezes o povo conta os testemunhos, eles falam, ele fez isso, fez aquilo. Eu falei, gente, sei nada disso, Sei mexi nada com nada disso. dessas coisas. Por Deus isso que te eu falei que preservou. o meu testemunho, às vezes, para muitos, não tem tanta graça, assim, Não, né? mas tem. Olha que Deus te transformou, É um pastor, testemunho né? de proteção, né? Que mesmo às vezes É. estando num lugar, num ambiente assim, que eu me lembro, Karina, assim, de uma situação tão interessante, que às vezes uma vez eu saí com alguns amigos, e aí às vezes eu tava lá, assim, me dava crise de choro, porque eu sabia que eu tava no lugar errado. Olha isso. E aí, às vezes, me ficava batido, o Senhor falava comigo, o Espírito Santo me Olha constrangia, e às vezes me dava crise de choro. Aí o povo olhava, os meus amigos já sabiam, né? Aí tinha um outro lá, eu lembro de uma situação inusitada, que falou, o que aconteceu com ele e tal, né? Aí o outro falou, não, é porque ele é crente. Aí de vez em quando ele Ele dá essas crises, ele não quer tá aqui, ele não. fica aí mal, porque... Aí o ímpio fala, cara, volta pra igreja, né? Porque Até o ímpio falava, não o vaza, porque ímpio- aqui não é seu lugar, não. eu falei, cara, por que você não volta pra igreja? Você tá aqui, você não aproveita, você não se diverte. Eu falo, minha diversão é no outro lugar, não é aqui. Não é aqui, olha Então, isso. assim, pra você ver, era um peixe que estava fora Fora do da aquário ali, né? Fora da Totalmente. água. Então, mesmo assim, quando estava lá nesse meio, e aí Deus me guardava, me protegia, né? E como Essa que o senhor, história. desde a adolescência, pediu para Deus? A sua esposa, como que seria? O senhor sempre deve ter orado, já pedindo, né, pastor? Porque para mim, uma das decisões mais importantes da vida, primeiro é aceitar Jesus. Depois, para mim, é o cônjuge. Porque se você não casa bem, você desestrutura sua vida, sua família. Porque aí, como, né, casar errado... E como que foi isso? O senhor fez um propósito, o senhor fez um jejum, o senhor conta um pouco sobre o seu sonho de casar, sobre a sua pretensão, sobre o seu propósito, sobre até encontrar a pastora Fabiana. Então, né, você colocou de uma forma, assim, bem propícia e debaixo de muita sabedoria. Por quê? Depois da sua decisão por Cristo, É muito importante a a pessoa decisão com a qual a pessoa, né, que você vai casar é a decisão mais séria Eu da também sua vida. creio, pastor. Porque o casamento, você pode viver os dois extremos. Você pode viver o céu em um casamento, ou você pode viver o inferno também. Então é muito sério, porque eu já tinha um chamado pastoral. O senhor já sabia. Desde Desde pequeno. novinho, pastor. Então, quando eu disse que aos 10 anos de idade, né, eu tive uma experiência com Deus, então eu sabia que eu ia ser pastor. Olha. Eu sabia, eu já tinha algo no meu coração. Então, eu voltava dos cultos da igreja e as brincadeiras que eu tinha era de pregar. Eu colocava as cadeiras lá na área, né, da nossa casa, fazia como se fosse tipo ali a igreja, e eu colocava uma mesa e eu pregava, eu brincava. Minha mãe contava isso, que eu, né, esse tipo de brincadeira que eu fazia, mas isso na realidade era o Senhor já colocando algo no meu coração desde criança. Então eu sabia o que ia acontecer comigo, eu sabia do meu destino. Então, assim, eu tive focado nisso, né, nessa questão ministerial. E nessa fase da adolescência, eu me lembro, assim, porque não existia corte lá na nossa igreja. Era namoro santo, né? Ela nunca tinha ouvido falar em corte, nada disso, né? Mas eu nunca fui uma pessoa namoradora. Entendi. Então, assim, quantas namoradas eu tive? Eu acho que eu tive, assim... Eu relacionei com a Fabiana. E praticamente conheci uma outra moça, que eu fui orar com ela ali, mas não tinha, assim, nunca fui, né, envolvida, assim, com... Eu vejo o povo fala, tinha não sei quantas namoradas, então, né? Eu não foi assim. Que benção. Então, não tive muitas namoradas, assim. Você não gasta, acho que a metade dos dedos de uma mão para contar. Olha que benção. E aí eu me lembro de fazer um voto com Deus.
né, de falar para o Senhor que eu ia relacionar, né, com a minha esposa. Com a sua esposa. Era isso mesmo, em uma igreja que não falava-se a respeito de corte, né, de relacionamento santo, não tinha nada disso. Mas eu tinha um voto com Deus, eu falei para Deus que eu somente iria encostar a mão na mulher que fosse a minha esposa. Olha que né? bênção. Então eu tinha isso comigo muito forte. Então eu cresci mesmo na adolescência, não tinha assim tantos relacionamentos, namoros, né? Conheci, você acaba que nessa fase de adolescência você apaixona por um, por outro, aquela coisa de adolescente mesmo. Que vem e vai rapidinho. Mas mesmo comigo não foi aquela coisa desenfreada, aquela loucura. Não foi assim. Né? Quero até aproveitar aí nesse gancho com o pastor para você, adolescente, que nos está aqui assistindo, para ficar aí esse conselho, né, de um homem que é bem casado, um pastor que deu uma mulher para ele maravilhosa, uma mulher de Deus, temente, que ele soube esperar, mas esperar em Deus, sabe? Porque quantos jovens a gente vê aí numa euforia, num desespero, quero casar, quero isso, quero aquilo, cada dia com uma. Meus irmãos, busquem Deus, tenha paciência, tenha sabedoria, descansa, porque o Senhor faz, né, pastor? Ai, vale a pena esperar. Vale a pena. Eu me lembro, Karina, assim, né, abrindo parênteses aqui, se você me permite. Ah, pode falar, pastor. Eu me lembro que na minha antiga igreja, então, assim, eu louvo a Deus, né, por essa igreja, pelos pastores lá. Mas eu me lembro que lá a gente chamava de mocidade, era mocidade. E lá todo mundo tinha namorado com todo mundo. Era uma coisa Hoje assustadora, os jovens tá assim. Todo mundo tinha namorado com todo mundo lá. E eu, como tinha um voto com Deus, então eu era, né, me resguardava. E alguns lá tinham feito sexo entre eles e tudo. E eu sabia disso tudo. E aí passaram-se os anos, todo mundo casou e tudo. E aí eu já era pastor na videira. E aí depois eles resolveram reunir o pessoal. Os da mocidade da antiga Aham. igreja. Aí me convidaram para ir, eu fui, levei a Fabiana e tudo, e foi um jantar, uma mesa Aí grande. todo mundo já estava casado. Todo mundo casado. Aham, mais maduro. Era. E aí foi muito interessante porque num determinado momento houve grande silêncio naquela mesa. Olha. Né? E ficou todo mundo olhando um para o outro. Aí eu virei para a Fabiana, para minha esposa, e falei para ela assim, olha, nessa mesa aqui, eu falei, com exceção da minha pessoa, aqui todo mundo namorou com todo mundo. Aí ela olhou assim para mim, né, a Fabiana. Eu falei, muitos aqui fizeram sexo entre eles. E aí eu fiquei olhando na cara de cada um, todo mundo casado, eu fiquei pensando, né, assim, esse aqui deve estar pensando, esse aqui dormiu com a minha mulher. Aí a outra pensando, essa aqui agarrou meu marido e tal, né? Isso Então, é muito sério, né, pastor? Mas vê se isso parece com o corpo de Cristo. Vê se isso parece com o povo santo, com a igreja, né? Então, a Fabiana, a minha esposa, ficou assim, é mesmo? Eu falei, tô te falando, porque eu conheço todo mundo. Nós passamos aqui, crescemos praticamente juntos. Né? Então, aqui aconteceu isso aí. Eu falei, você pode ter certeza que o que está passando na cabeça de muitos é isso. Então, assim, Deus me guardou, me protegeu, né, mesmo nesse ambiente. Então, por isso que eu falo, vale a pena você esperar em Deus, você aguardar, porque a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o princípio. É melhor do que né? o princípio. Então, eu falo assim porque, né, eu sou uma mulher aí no meu, né, segundo relacionamento, vim, né, de um casamento destruído e me casei novamente, Deus me deu esse privilégio. E tem muitas sequelas, pastor, tem muitas marcas, tem muitos desafios, tem muitas lutas que eu e o Vicente passamos juntos, que só nós dois sabemos, né? O que é pegar uma pessoa já que veio de vários relacionamentos. E por isso que eu sou assim mesmo, eu levanto mesmo a palavra, eu falo com as mulheres. Se você tem esse privilégio e poder casar com seu esposo e ter só vocês dois ali, né? O sexo, a vida a dois,
faça isso. É uma benção. É uma maravilhoso. benção. Eu falo, pastor, eu não fiz, mas aconselho fazer, pastor, porque a gente sabe as dores que isso nos traz. É verdade. Agora, verdade. pastor, como o senhor falou que conheceu Jesus com seus 10 anos, o senhor teve um encontro ali, cresceu no lar cristão, com pais cristãos, teve algum momento que o senhor fala assim, Karina, nesse momento foi chave, virou uma chave em mim, meu ministério, a minha vida com o Senhor mudou, porque eu vou te dar um exemplo meu. Eu conheci Jesus há 13 anos atrás. Eu fiquei, com o Senhor Jesus aí, vamos dizer, 10 anos da minha vida, e vai fazer 4 anos que eu estou na videira. E uma chave espiritual mudou na minha vida há 4 anos atrás, que foi quando eu estava no encontro com Deus, e ali algo mudou dentro de mim profundamente. Meu ministério, minha forma de pensar, minha forma de agir com Jesus. Tudo mudou. Foi um despertar. O senhor teve alguma experiência, talvez mudando de igreja, ou algum encontro radical que o senhor teve com Jesus, algo despertou diferente ou não? Não, tive sim. Por quê? Na minha antiga igreja, então, assim, como eu falei para você, então, o pessoal lá... todo mundo namorou, todo mundo lá praticamente, mesmo sendo uma igreja tradicional ali, e a gente buscava a Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, uma igreja tradicional. Isso é uma coisa assim, eu não sei se você consegue me entender, né? Uma igreja tradicional, eu fui batizado no Espírito Santo ali. Então a gente tinha uns amigos ali, a gente orava, buscava a Deus, mas era aquela coisa assim... Ao mesmo tempo, era muita brincadeira, muita agitação, aquela coisa, e sabe? Vida com Deus a gente intensa. orava, frequentava, né, os cultos, tinha os acampamentos que a gente ia, era um tempo assim precioso. Mas aconteceu que eu acabei, né, saindo dessa igreja lá. Teve uma situação lá muito ruim, muito chato, assim, muito, muito ruim mesmo. E eu acabei saindo da igreja, né? E fiquei sem igreja. E fiquei muito mal. E eu me lembro que eu liguei pro Isso meu... com qual idade, pastor? eu já tinha 18 anos, era. 18 para 19 anos, né? Isso foi no ano maioridade já. Isso foi no ano de 97. E aí eu liguei pro meu tio. Eu tenho um tio que é o irmão mais novo do meu pai, e ele sempre foi muito crente, e contei como é que eu estava muito mal, não estava assim na igreja, aquela coisa, porque eu tinha saído da igreja lá, tinha ficado muito chateado, e aí meu tio me convidou para ir na igreja dele. Ele falou, não, vamos lá e tal, você vai gostar, vamos lá. Aí eu fui. E qual que era a igreja dele? Era a Igreja Luz para os Povos, em Goiânia. E aí ela era lá na Fama. E aí eu fui com ele. E assim, era um bairro muito distante de onde eu morava. Falei, nossa, tio, assim, é longe, né, de casa. Aí meu tio falou assim, olha, abriu um núcleo da Luz para os Povos aí no Jardim América. Jardim América é um bairro em Goiânia. Ele falou, pertinho da sua casa. Ele falou, inclusive, quem está liderando esse núcleo é o pastor Aloísio. Olha. Eu nunca tinha ouvido falar em pastor Aloísio na minha vida. Eu falei, é o pastor Aloísio. E ele falou assim, olha, Rafael, ele é uma bênção. Ele acabou de chegar da Inglaterra. E ele abriu um núcleo aí no Jardim América, pertinho da sua casa. Ele falou assim, até eu tô querendo ir para lá. Olha. Meu tio me falou. E o núcleo é tipo uma célula nossa. É isso, É né? uma congregação. Ah, é tipo uma congregação. Tá. Né? Então, o núcleo tinha lá, né, quando eu cheguei, era 120 pessoas. Mas eles começaram no mês de março, em março de 97, com um grupo lá de 50 pessoas. Né? Aí eu cheguei em setembro, já eram 120 pessoas que tinham. Eu lembro porque depois que eu me tornei membro, o meu cartão de membro era 123, o número dele. Que era a quantidade de pessoas. Era. Aí um dia eu saí, aí eu passei, né, lá na porta. Isso foi dia, porque você está me perguntando de um marco. Então eu lembro de data específica. Exata. Aí eu saí, passei lá na porta, era dia 7 de setembro de 97. Olha.
Aí eu falei, olha aqui, né? 97. É a igreja que o meu tio falou. É um núcleo. 28 anos atrás? 27 ou 28 anos? Aí eu falei, olha, o núcleo, né, que o meu tio falou. Aí eu olhei assim, eu falei, acho que tá acontecendo alguma coisa aí. Tava eu um amigo, falei, vamos entrar lá? Aí nós entramos e, por incrível que pareça, o que estava acontecendo nesse dia lá, né, era a ordenação ao Ministério da Palavra do pastor Naor Pedrosa. Olha isso, hein? A primeira vez que eu os vi na Olha minha vida isso. foi no dia da ordenação do pastor Naor, dia 7 de setembro de 97. E aquele dia, para mim, foi um marco tão grande, Olha. mas tão grande, porque até a palavra que foi ministrada naquele dia que o pastor Aloysio, ele ministrou, eu lembro até hoje. Tanto que te marcou ali. Até os tópicos, assim, eu fico emocionado, porque para mim, assim, foi algo muito especial mesmo. Uhum. Até os tópicos da pregação, né, da palavra, eu tenho guardado no meu coração. Olha. Até hoje. Quanto é forte, né? E eu nunca participei de um lugar com, assim, um ambiente de tanta unção, tanta vida de Deus, tanto poder de Deus, tanta revelação na palavra. Acho que eu nunca tinha ouvido uma pregação igual aquela. Nossa. Nunca, nunca. Você vê, eu já tinha aí praticamente 10 anos, né, de uma experiência ali com Deus, mas nada que chegasse aos pés do que eu presenciei naquele dia, através de uma única pregação de 30 minutos. 30 minutos foi o prazo que ele falou. Depois, o falecido apóstolo Sinomar, né, hoje ele já é falecido, depois ele assumiu a palavra ali e fez a ordenação. E aí eu procurei saber os dias de reuniões ali. Era toda semana? Só tinha culto no sábado, porque nós éramos proibidos de fazer culto no domingo, porque no domingo tinha que ir todo mundo para a sede lá. Entendi. Então só tinha culto no sábado. E aí quando eu fui nessa reunião no sábado, na semana seguinte eu cheguei e eu vi lá uma turma, deveria ter, sei lá, uns 20 jovens, a igreja, e aquele povo, aqueles jovens, aquela turma da minha idade, tudo cheio do Espírito Santo. Eles, assim, louvavam, eles oravam, assim, de uma forma como eu nunca havia visto, né? Pois é, isso marca a gente mesmo. E para mim, eu falei assim, gente, eu preciso ser amigo desses caras aqui, eu preciso ser amigo desse pessoal, eu preciso andar com gente assim. É desse jeito. E isso foi algo que me marcou muito, né? E sem contar de várias outras reuniões, sabe, Karina, de cultos assim, eu sonho, eu como pastor de igreja local, eu tenho no meu coração, eu sonho hoje, em que a nossa igreja local aqui em Uberlândia, ela experimente pelo menos um pouco assim do que eu experimentei ali. Amém. Nesse tempo assim de cultos, onde você fechava. Eu me lembro de um culto que eu fechei os olhos assim para louvar, e depois eu abri os olhos, cadê o povo? Nossa. O povo estava todo mundo assim, ninguém deu uma direção, ninguém conduziu nada, mas estava todo mundo deitado no chão, ajoelhado, prostrado, louvando, assim. Isso não era um grupinho de 20, 30 pessoas, não. Nessa época a igreja deveria ter, sei lá, 1.200 membros, né? Que houve uma explosão muito grande de crescimento da igreja. Mas um ambiente assim de tanta unção, tanta vida de Deus, das pessoas se prostrarem assim de forma espontânea. Então, assim, são coisas que marcam a gente, né? Marca mesmo. De acampamentos que eu participei, né? Teve um específico lá que, né, esse ano está comemorando aí 25 anos aí dos Radicais Livres, né? Da Rede de Jovens em Goiânia. Eu fui convidado para gravar um documentário lá, porque eu tô lá desde o início, né? Para contar um pouco da história, como que tudo começou, e teve um acampamento em específico que nós participamos, assim, que
Assim, foi um avivamento. Foi um que avivamento. lindo, né? Então, eu sei que Isso é você já muito ouviu necessário. falar de vários avivamentos, Sim. da Rua Azusa, avivamento de Pensacola e tudo. Não, eu só não ouvi falar como eu participei de um avivamento Amém. desse em Goiânia lá. Então, você me perguntou de algo que marcou, são coisas que marcou profundamente, marcam até hoje, lembro de tudo isso assim, com uma chama ardente Isso é tão no meu interessante eu coração. falar desse avivamento que a gente tem próximo e às vezes a gente acha que é só longe, só de ouvir falar do Billy Graham e de pessoas de referências para nós, mas teve um dia também, pastor, que me marcou de uma profundeza tão grande, né? Eu vim de uma igreja também, foi onde eu converti aqui, uma bênção também, tenho muita gratidão aos pastores e tudo, mas era uma igreja que eu não vivi o que eu estou vivendo de avivamento, de entrega, de propósito, de intensidade. Pra você ter uma noção, eu fui orar em línguas na videira. Eu nunca tinha mesmo? orado em línguas, 10 anos de crente, teóloga, tudo que é curso que o senhor imaginar eu já ministrei, Casados para Sempre, Mulher Única, tudo que o senhor imaginar eu era envolvida, mas eu não orava em línguas. E esse avivamento tem a ver com o que eu presenciei, fruto da minha filha do Radicais Livres. Sim. E eu comecei a presenciar uma menina de 12 anos totalmente avivada. Era a menina que trancava no quarto, colocava uma placa, não entre, porque eu estou em oração. Ela ficava 8 a 9 horas orando e gemendo no quarto. A Brenda é diferenciada. Pastor, e eu tinha vamos dizer, uma Billy Graham dentro da minha casa. E era avivamento, assim, dentro da minha casa. E o Vicente começava a falar assim, bem, essa menina tá esquisita. Ela deve estar com depressão, alguma coisa. Tem algo errado nela. Porque ela não aceitava convites, ela não ia em festas, ela não queria nada com ninguém da escola, com nada de jovem. Ela queria ficar dentro do quarto. Ela não queria nada porque ela já tinha tudo. Tudo, pastor. E aquilo ali, pastor, começou a me dar assim. Um dia eu falei assim para Jesus: será que o Jesus que ela serve é diferente do meu? Porque deve ser outro. Porque como assim? Essa menina fica 8 horas em oração e chorando e orando. Aí eu fui descobrir por que você estava tanto orando, você está sofrendo perseguição, alguma coisa. Ela falava: não, mamãe, você não entendeu nada. Eu estava na presença, mamãe. E quando eu choro, mamãe, eu estava orando pelos meus inimigos, porque eu quero que eles vivam o que eu estou vivendo. A hora que ela falava isso, pastor, eu falava assim para Jesus: me dá essa maturidade, me dá essa vida com Deus, eu preciso viver isso, eu quero viver isso. E ali minhas chaves espirituais de avivamento foram mudando. Eu ia buscar ela em vigília, pastor, a vigília que ela participava acabava às 7 horas da manhã, começava às 11h30. Eu chegava lá para buscar às 7 horas da manhã, pensando que ela já ia entrar no carro morta, ela estava no chão. Eu tinha que esperar não sei quanto tempo na porta, porque eles não davam conta de levantar, de tanto avivamento no lugar. E eu ficava, igual você falou, eu né? ficava assim, pastor, será que eu sou crente? Será que eu conheço Jesus? Porque parece que eu tô tão distante, sabe? Eu cheguei a me questionar. Eu falava: Jesus, eu quero te conhecer, eu quero viver o que eu tô vendo a minha filha viver. E isso foi me trazendo, porque isso é fruto de um ministério que investe em crianças e adolescentes. Então, a minha filha, ela é fruto dos adolescentes, porque ela foi para a videira com 11 anos. E eu peguei frutos da minha filha nesse local, nessa unção, que, querendo ou não, pastor, eu vim viver isso junto com ela. Eu comecei a viver isso com ela, sabe? Que precioso. Então, eu vendo o senhor falar do avivamento aí, eu tenho testemunhos para falar que eu também vivi muitos avivamentos. A gente só ouve falar de avivamentos em tal lugar, na Avivamento. África, na Europa, nos Estados Unidos. Não, nós estamos vivendo um avivamento aqui também. Deus está movendo, o Senhor está agindo de uma forma tremenda e maravilhosa. Mas às vezes a gente valoriza o que está lá fora e deixa de reconhecer aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Aqui dentro, né? No nosso meio, né? Isso é precioso, isso é precioso. Fico tão feliz em ouvir isso. Que eu queria Brenda te falar é uma menina sobre que inspira. Que a Brenda, ela é fruto, né, do nosso ministério lá da igreja. Então, assim, eu tenho muito prazer. A Brenda é fonte de inspiração. E semana que vem está indo para Marajó levar missionários para missão, viu, pastor? Olha de onde o senhor está vendo os frutos demais. dessa menina. Isso é só o começo, né? E ela vai muito além. Amém. Pastor, eu queria que a gente voltasse aqui para o senhor falar um pouquinho como começou todo o seu, né, aí o senhor levantado como pastor, como que foi essa trajetória da videira, como que foi tudo que o senhor participou, como que foi toda a ordenação. Explica um pouquinho para nós.
Então, eu cheguei em 97, era um núcleo da Luz para os Povos, depois se tornou a Videira, né? E aí eu fui para uma célula. Para ser membro da igreja, você tem que frequentar uma célula, ser membro de uma célula. Eu lembro que eu conversei com o pastor Luiz a primeira vez, falei para ele que eu queria ser membro da igreja, perguntei o que eu tinha que fazer, ele disse que eu tinha que estar numa célula. E a minha primeira célula foi Jardim América 11, era por números. E aí eu fui para essa célula ali, aí eu fui aprendendo como desenvolver a vida da igreja ali. E desenvolvendo relacionamentos ali, criando vínculos. Aí depois eu fiz os cursos da igreja, né, que era o curso de maturidade no espírito. Depois fiz o CTL, que era o curso de treinamento de líderes. Amei, fiz os dois. E eu me tornei depois um líder em treinamento. E depois essa célula ela cresceu bastante. E aí eu me tornei líder de célula. Essa foi a primeira vez que eu liderei célula. E a primeira célula que eu liderei, ela fechou. Fechou. Ah, eu lembro de eu contar isso um dia no púlpito. Ela fechou. Oh, Deus. E aí eu voltei, fui para uma outra célula, e aí fui percorrer o caminho de novo. E aí eu me tornei um líder em treinamento ali, e fui auxiliar o líder. E essa célula, ela multiplicou e eu assumi a liderança da célula novamente. E aí, de líder de célula, depois essa célula ela cresceu bastante, aí ela multiplicou novamente, eu fui liderar, aí depois a outra célula que eu estava liderando multiplicou novamente, ela foi crescendo, eu entrei no Instituto Bíblico, né, no seminário. O seminário da Videira é quanto tempo, pastor? São 2 anos e meio, 2 anos e meio. a 3 anos, né? Ah, tá. Então depende da grade ali, mas é em torno de 2 anos e meio a 3 anos. E aí eu virei me tornei um discipulador de célula, aí eu já acompanhava algumas células. E aí depois disso, o pastor Naor, ele quis formar uma equipe de discipuladores. Ele falou assim, eu vou formar uma nova rede, uma equipe com discipuladores que tem chamado para ser pastor. Interessante. Aí ele falou, vou formar essa equipe para eu treinar esses discipuladores para eles serem pastores. E ele escolheu 5 discipuladores lá, nessa época. Pra você ver, isso, uma igreja enorme. Muita gente. Nessa altura do campeonato, a igreja deveria ter, sei lá, de 8 a 10 mil membros em Goiânia. E ele escolheu 5 discipuladores. O senhor estava no 5? Eu era um deles. Benção, hein? Eu fui um deles. Ele já tinha visto o seu chamado, Deus Era. já tinha... Ele já mostrado via, pra né, ele. assim, o coração, né, com as atitudes, Sua o nível entrega. de resposta também. E aí eu fiz parte da equipe do pastor Naor. Depois, esses irmãos, eles se tornaram obreiros. Nós nos tornamos obreiros na igreja. Igualzinho funciona na nossa igreja mesmo. Do mesmo É jeitinho. o mesmo caminho, o mesmo trilho, né? Em todas as videiras, esse é o caminho, né, a ser seguido. E aí, eu já tinha casado. E precisava casar, pastor, para ser pastor? Sim, para ser pastor tem que ser casado. Aí, antes de me tornar obreiro, aí eu casei, eu era discipulador ainda. Aí eu casei e virei obreiro na igreja. E aí, 1 ano depois, eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. E esse ano vou fazer 20 anos de ordenação. 20 anos. 20 anos que eu sou ordenado. Foi no dia 1º de abril de 2006. Conta um pouquinho aí do seu pedido para a pastora Fabiana, do casamento, como que foi? Ela falou um pouquinho, ela deu uma pincelada. Que o seu amigo, foi um amigo, não sei se foi do senhor ou dela, falou do senhor para ela, alguma coisa assim. E aí ela despertou e foi orar, conheceu o senhor, foi na célula. Não, a Fabiana, ela foi assim, né? Ela me contando a parte dela. Eu na realidade, eu tinha interessado numa moça lá. A gente fazia seminário juntos, e aí eu me interessei nessa moça, ela era discipuladora, e aí a gente estava orando, né? Orando para saber se era de Deus aquilo. E aí,
A Fabiana, ela interessou em mim. Só que ela interessou em mim, eu nem sabia que ela existia. Eu conto isso, o povo não acredita, mas é verdade. Então, ela interessou em mim, mas eu nem sabia que ela existia, né? E aí... Deve que ela te via na igreja, sabia já que o senhor era um homem muito de Deus. Sim, eu fazia Isso, parte da uma mulher que era liderança de da Deus, igreja. você tem muito interesse, né? Eu fazia parte da liderança da igreja, estava à frente de muita coisa, coordenava muita coisa ali. E aí ela me via lá na igreja e tudo. E aí o discipulador dela... É o discipulador. Ele era o meu colega de discipulado. Então foi ele. Que bom! Eu era discipulador, nessa época eu era discipulador, e ele também, esse irmão também. E ela era discípula dele. Discípula dele. E aí ele sempre, né, ela foi e compartilhou com ele, que gostava de mim e tudo, né? E aí ele não expressou muita coisa assim não, porque ele sabia que eu era interessado numa outra moça lá, que eu estava orando com essa outra moça. E aí ele falava pra ela, calma, tal, aguarda. Vai orando. Aí não deu certo esse negócio lá com a menina lá, encerrou. Aí ele me falava assim, olha, Rafa, tem uma moça muito de Deus, ela é uma bênção. Ele falava muito dela. E aí, só que ele não falava quem que era. Então o senhor não sabia Eu que não era sabia ela. quem que era. E aí eu tinha um discípulo que gostava da Fabiana. Isso não contou, não. Na realidade... não contou, não. Na realidade, não era um discípulo só que eu tinha que gostava dela. Eram 3 que gostavam dela. Pastor, então o negócio foi competir. 3 discípulos meus que gostavam dela. Eram apaixonados nela. Aí um mais específico, um dia me falou e contou. Aí me mostrou ela. Falou, a moça... E só que ele falava dela tanto assim, mas era um negócio assim, como se fosse assim, uma deusa. E aí ele me mostrou, é aquela ali. Aí eu olhei e falei, bacana, irmão, né? Mas eu falei, meu Deus, esse irmão tá tão assim com essa moça, mas a menina, assim, parece que não é tudo isso que ele fala, não, né? E aí ele lá, né? Ele lá pelejando pra tentar conquistar ela não dava espaço nenhum pra ele. E quando eles descobriu que o senhor que foi o marido dela... Não, mas isso foi uma coisa assim, então... Aí um tentou com ela, não conseguiu, depois o outro tentou também, depois o outro foi também. E ela não quis nada com nenhum deles, né? Por quê? Porque ela era apaixonada em mim, ela gostava de mim. Mas eu não tinha propósito nenhum nisso. E quando o senhor despertou? Que viu algo assim que o senhor falou assim, meu Deus. Então, esse discipulador dela ficava falando na minha cabeça a respeito dessa moça. Mas ele não falava quem que era. Mas ele vivia assim, ele foi muito sábio, ele guardou muito a vida dela. E aí ele pegou e ficava elogiando muito a Fabiana, e falava tanta coisa dessa Fabiana pra mim e tudo. Aí, como se não bastasse só ele, aí depois o pastor Naor também começou a falar dela. Dela pra você. Pra mim. Olha isso. Aí ele falava dela e tal, que essa não sei pastora é abençoada mesmo, tá vendo? Chegou lá bem depois do senhor já estava na igreja desde o início, ela foi chegou bem depois. Em 2000, 2001, e até o pastor Naor já olhou e falou assim, pastor Rafael. Mas é porque ela fazia seminário. E ela devia ser muito empenhada, muito disposta. Ela era a melhor aluna da sala. Eu imagino, porque tudo que ela faz, ela é uma mulher de excelência. Ela tudo era dela a melhor tem aluna. que ser bom, tem que ser dedicada. E aí teve um dia que o pastor Aloysio fez um comentário a respeito dela. Ele falou que ela era muito empenhada, muito dedicada. Ele falou que ela seria uma excelente esposa de pastor. Aí, pastor, te pegou, ó. E ele fez mais um outro comentário. E ele falou assim, e aquela irmã, na minha opinião, ela é a moça mais bonita da videira. Nossa, aí o senhor falou, não, então tem que investir, vou ter que seguir o conselho. Então, esses foram os comentários a respeito dela, que né? deve ser entre vocês, entre homens, né? Porque eles não devem falar assim. Não fala assim, são né? discretos, sérios. Né? Mas é porque o pastor Naor falou a respeito dela e tudo, né? E falava pra mim. Pra você. Só que o discipulador dela, acho que tinha contado pra ele que ela gostava de mim, era interessada em mim.
Então houve meio que uma... Teve aí, ó, Uma uns trama. cupidos aí, ó, Foi. pra fazer esse casamento. E aí, só namorou, parece que foi 1 ano? Não, Corte, né? a coisa foi Corte. assim, eu me interessei nela, a gente conversou, aí nós fomos orar, oramos uns 4 meses, e foi de muita briga, muito desentendimento. Ela comentou um pouco. Eu falei, não, irmã, vamos acabar com esse negócio, que isso não dá certo, não, isso aqui não... E eu resolvi, assim, encerrar a coisa, sabe? Uhum. Ela, então tá bom, ela foi pro canto dela, eu fui pro meu, nós ficamos 1 ano, Afastados. sem nem ver um ao outro, assim, às vezes via de longe, assim, 1 ano sem se falar. Aí eu mudei de rede, de equipe lá, e aí depois passou esse 1 ano que a gente nem se falava mais. Aí o pastor Naor começou a falar de novo na minha cabeça, falava a respeito dela. Aí ela tinha interessado em mim novamente, aí ela contou para ele. Aí ele ficava no meu pé e falando, e ele foi e pegou assim. Aí um dia eu apelei com ele, oh meu Deus, aí eu falei, não pastor, eu não gosto dessa moça, não quero saber dela, que não sei o quê, não quero. Aí ele falou, por que você fica nervoso quando eu falo dela? Ele falou, porque você gosta dela. Eu falei, não, eu não gosto dessa moça. Gosta. Aí ficou aquela coisa. Aí ele falou assim, mas você já orou a respeito disso? Eu falei, pastor, eu não quero nem orar. Não quero nem. Falei. Eu já não quero. Aí ele falou assim... Vai que ora e Deus responde. Não, ele falou assim, sabe por que você não quer orar? Porque você é um carnal. Ele falou pra mim, você é um carnal. Você não quer orar porque você sabe que se você orar, Deus vai falar com você. Nossa. Aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou orar. Mas tipo assim, eu vou orar para eu ver que não tem nada a ver, né? Coisa. Eu falei, não, mas faz um jejum, ora para valer. E aí assim eu fiz um propósito de orar, jejuar, e eu trabalhava no banco, e era longe do prédio da igreja, e fiz um propósito de todos os dias, no horário do almoço, como eu estava de jejum, eu ia lá no prédio da videira, lá no Bueno, orar por isso. Orar. Aí teve um dia que eu estava lá orando, ajoelhado nas cadeiras lá, e orando. Falei, Senhor, me mostra. Eu lembro direitinho. Senhor, me mostra. Quem é minha esposa? Me mostra. Fala comigo, me mostra. Olha isso. Aí eu peguei, terminei de orar. A hora que eu levantei assim da cadeira, que eu olhei, e o prédio, assim, ele é muito grande, o prédio. Meio-dia, mais ou menos, assim, era quase 1 hora, né? Na hora que eu levantei a cabeça, que eu olhei, Karina, tava eu e ela. Não, tô até arrepiada. Dentro do prédio da igreja. Não acredito. Ela orando lá na frente, assim, e eu mais no fundo. Aí quando eu falei, meu Deus... E o senhor pediu para Deus te mostrar. Essa moça aqui e tal. Aí ela veio puxar um assunto, eu olhei e falei, irmã, você quer conversar comigo, mas assim, você tá querendo voltar comigo, relacionar foi comigo? Direto. Foi na bucha. Falei, você tá querendo voltar comigo, relacionar comigo? Ela virou e falou, Nossa, ela também foi. Aí eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou homem desse negócio de ficar relacionando, termina, volta, termina, volta, termina, eu não sou homem disso não. Se você quiser relacionar comigo, é pra casar. Falei, você quer casar comigo? E aí? Ela falou, quero. Gente, então ela já sabia, ela já tinha a resposta de Deus, que era o senhor. Aí eu falei, não, mas assim, nós vamos começar essa conversa, nós vamos terminar essa conversa aqui com a data do noivado e do casamento marcado, então. Você quer casar? Ela falou, quero. Eu falei, posso marcar? Ela falou, pode. Gente. Isso foi no mês de junho. Olha. Eu falei assim, olha, o pastor Naor tá indo para os Estados Unidos em outubro, no final de outubro. Então, em outubro ele vai fazer o nosso noivado. Isso era junho. Em outubro ele faz o nosso noivado. Ele retorna em fevereiro. Em março ele faz o nosso casamento. Ok. Eu falei, pode ser? Ela falou, pode. Eu falei, então pega aqui. Ela pegou, parece que estava fechando um negócio. E assim foi. Olha. Eu lembro que eu voltei para a sala do seminário em estado de choque. E aí, falei, nossa, eu vou casar. Aí as minhas amigas falaram, não, mas você não está relacionando com ninguém? Como assim? Tá? E eu falei com a Fabiana, nós já marcamos noivar, vou ficar noiva agora em outubro e vou casar em março. Mas aí quando vocês voltaram aí a conversar, vou ver de novo até o noivado chegar, foi mais tranquilo? Foi. Colocaram, né, os pontos nos is? Porque aí a gente já se conhecia, né? Fazia parte da mesma rede lá, né? Na igreja, estava envolvido na vida da igreja, já conhecia ela, a família, ela conhecia minha família, então Amém. foi assim.
Já resolvemos. Agora nós vamos lá pro lado de pai, pastor, né? Eu quero saber aí, depois que o senhor foi pai, que tem 2 filhos lindos aí e que são adolescentes também, né, pastor? Os 2, né? Como que o senhor administra seu tempo, o senhor, né, cuidar da igreja, cuidar das suas coisas, muita coisa, porque a igreja grande envolve, né, o seu tempo, tudo isso. E como que o senhor faz para o senhor também ter um tempo como marido, né? O Rafael da Fabiana, não o pastor Rafael, porque a mulher ela precisa do pastor, mas ela precisa do marido, né? E os filhos também. Como que o senhor administra isso tudo? Como que o senhor faz? As pessoas às vezes falam, tem uma escala. É Deus, família, Aham, igreja. Isso é balela. tá. Como que é o seu ponto de vista? Isso aí, isso é mutilar o corpo. Então, nós fazemos parte da igreja. Tá. A nossa vida é a igreja, nossa família é a igreja. Nós desfrutamos da família uns dos outros vivendo a vida da igreja. Uhum. Então, assim, tudo que envolve a nossa família envolve a vida da igreja. Envolve os irmãos também. Porque afinal nós vamos passar a eternidade juntos. Isso mesmo. Então, Deus, você não separa. A Bíblia fala que Cristo ele é o cabeça do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, como é que você vai Mas separar? o senhor gosta, por exemplo, fazer uma viagem, só o senhor é a pastora Fabiana, pois só é. com os filhos, ou o senhor Sim, sempre gosta a de ir gente com o povo da viaja. igreja? Como que é? A gente viaja para poder visitar as igrejas, então a gente sai de férias, por exemplo. Semana que vem eu vou viajar de férias com a minha família. Uhum. Mas as nossas férias nós vamos levar os nossos filhos para um retiro de filhos de pastores. Entendi. E aí, enquanto nós estamos lá... Os meninos estão no acampamento, vocês estão entre os pais, os pastores. Aí os pastores juntos. que vão para levar os filhos para lá, nós vamos encontrar lá, nós vamos estar junto com os pastores. Entendi. Aí tem, né, culto no domingo, nós vamos para o culto. Tem gente que me espanta muito um pastor que tira férias, ele não pode ir no culto. Tá. Eu tiro férias, eu me sinto mais livre para ir no culto, para cultuar, para estar na igreja. Eu amo a igreja, minha esposa ama a igreja, os meus filhos amam a igreja. Até a pastora Fabiana falou sobre isso, que os meninos estão tendo a mesma vida que o senhor e ela têm. Porque eles amam a vida da igreja. Porque os seus filhos vão amar aquilo que você ama. Os filhos são atraídos por aquilo que atraem os pais. Então, a nossa vida é a igreja. Os meus filhos, desde pequeno, a gente ensinou eles a ofertar. Então, você dava dinheiro para eles, né? A gente entregava, falava que era oferta. Então, a Fernanda, quando criança, você mostrava dinheiro para ela e perguntava, o que é isso aqui, Fernanda? Ela respondia, é oferta. Olha, graças. Ela não falava que era um dinheiro, era uma moeda, não. É oferta. E foi muito tempo assim. Então, para nós, a nossa vida é a vida da igreja. Então, me espanta muito um pastor que fala, não, hoje é o dia só da minha mulher. Não, todos os dias são dela. Todos os dias. Esse dia do meu filho, todos os meus dias são para os meus filhos. Então, como diz a Bíblia, né? O povo fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Amém. Então, nós pertencemos ao Senhor. Então, a nossa diversão é a igreja, o nosso descanso é Cristo. Nosso descanso é estar na igreja. Eu, quando me ausento da igreja aqui, eu fico muito mais cansado do que eu estando aqui. Então, estar aqui é o meu descanso. Entendi. Então, hoje são muitas igrejas que eu acompanho. Não pastorei somente a igreja em Uberlândia. Eu acompanho, são 22 igrejas. Que o senhor acompanha. Aqui na região do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba. Acompanho mais 3 nações. Então, né, o Chile. Então, a igreja no Chile é de responsabilidade minha. Agora nós estamos abrindo na Bolívia também. Né, e estou indo também para o Equador. Plantei uma igreja, nós plantamos lá em Uganda, na África. Então, tudo isso é diversão. A gente reúne, a gente viaja. Essa é a nossa vida. Então, não há uma separação. E os seus meninos, será que vão ser pastores? Eles já assim, o chamado já queima, pastor? Como que é? Não sei, assim, nunca conversei com eles a respeito disso, né? Eu creio que igual o a Senhor... Brenda, eu já sabia, pastor, que aquilo ali ia ser uma evangelista missionária. Mas os meus filhos, eles são muito discretos, eles estão começando a percorrer esse caminho, né? Assim,
A Fernanda toca na igreja, o Henrique Eu vejo, também. linda. A Fernanda é líder em treinamento, logo ela vai estar liderando, o Henrique da mesma forma, eles não têm a idade ainda para poder estar liderando, mas eu creio que o Senhor tem um chamado para cada um Amém, deles, né? eu Eles também cumprindo o creio. chamado, quer seja isso. pastoral ou não, eu Amém. creio que não há lugar melhor para você estar do que no centro da vontade de Deus. Se forem Amém. pastores, Amém. louvado seja Deus. Quero entrar agora numa pergunta que todo mundo aqui responde e eu acho que ela é essencial para a gente, para os pessoal, os telespectadores que vão estar nos assistindo. Preciso falar um pouco como o senhor administra a perseguição contra a igreja, contra o ministério, porque tem. Mexer com gente, né, pastor? A gente nunca agrada a todos. E eu queria saber como o senhor, a pastora foi muito sábia na colocação dela, que ela falou sobre isso. Eu queria ouvir o senhor sobre a questão da perseguição, sobre as críticas. O que o senhor fala sobre para a gente entender o seu pensamento? Olha, eu encaro a perseguição assim com muita alegria. Uhum. Porque são elas que mostram que eu estou no caminho certo. Amém. Por quê? Ninguém vai tacar pedra em árvore que não dá fruto. É verdade. Então, perseguiram Jesus. Paulo, então, nem se fala. Uhum. Então, o fato de falarem mal da gente, né? Que vão falar da gente, isso é um fato. Uhum. O que não pode é ser verdade o que estão falando. Uhum. Verdade. Então, assim, porque se o que está falando for verdade, aí realmente é ruim. Mas enquanto é só falácia, o que é uma falácia? É uma mentira com cara de verdade. Né? Enquanto for calúnia, difamação, eu nem respondo, nem dou ouvidos para isso. Né? Uhum. Então, assim, o fato de perseguir, de caluniar, difamar, de falar mal, isso só mostra que eu estou no caminho certo, que é isso mesmo. Né? Então, o dia que você vê o ímpio te elogiando, aí você tem que preocupar. Entendi. Aí você fica meio preocupado. Por Porque você quê? tá mais do lado de lá do que do de cá. Porque nós andamos na contramão do mundo. Uhum. A Bíblia fala, né? Que se você quer ser amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Se você quer ser amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Uhum. Eu já escolhi de qual lado que eu quero estar. Então, crítica, essas coisas. Então, tem coisa que eu me lembro, Karina, né? Um grande homem de Deus, chamado Watchman. Certa vez, ele foi expulso da igreja dele. A igreja que ele pastoreava foi expulso de lá. Motivo, viram ele com uma mulher na casa dele. Que não era a esposa dele. Então, viram ele com uma mulher lá. Aí depois chegaram e expulsaram ele. Uhum. Expulsaram. Depois foram descobrir, anos depois, foram descobrir que a mulher que viram na casa dele era a mãe dele. Nossa. E aí os irmãos foram questioná-lo. Por que que ele não se defendeu? Por que que ele não falou? Meu Mas por Deus. quê? Por que que você não... Ele falou assim, olha, para o ímpio, não adianta explicar. Eles não querem te ouvir. E ele falou, e para os discípulos, eu não preciso explicar. Porque se vocês verdadeiramente fossem meus discípulos, se me conhecessem, vocês saberiam que eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Nossa, muita sabedoria. Então, Numa resposta eu tenho dessa. comigo 3 palavras para lidar com crítica, acusação, difamação. Não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Amém, pastor. Simples. Eu falo isso muito para a Brenda, porque igual o senhor falou, toda árvore que dá fruta, ela leva pedrada. Isso é a nossa vida, né? E os momentos mais difíceis dela, assim, eu falava assim, filha, não se defenda. Jesus te justifica. O Senhor é a nossa justiça. Porque enquanto você estiver se defendendo, é só você se defendendo. Mas na hora que você se cala, é melhor. O Senhor, Ele entra para te defender. É a melhor justiça que tem a de Cristo. Nós estamos indo aí para o final. Vou acabar aqui falando com o pastor. E eu queria, para a gente resumir, pastor, que o senhor deixasse hoje uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu queria que o senhor olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para todos aqueles que vão assistir esse podcast. Olha, eu quero dizer para você que é possível, em um mundo tão caído, perdido, você ter uma vida santa, consagrada,
Amém. você responder ao chamado de Deus, você cumprir a vontade do Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não negocie o seu chamado, não negocie a sua santidade, não negocie a sua consagração. Amém. Então, mesmo diante de lutas, de dificuldades, permaneça firme, fiel ao Senhor. Amém. Porque o final das coisas sempre é melhor do que o princípio. Amém. Esse eu nunca vou esquecer. Responder ao Senhor é a melhor coisa que tem. Amém. E Amém? pra gente finalizar com chave de ouro aí, porque foi muito bom, se deixar nós fica aqui 2 horas, né, pastor? Entrevistar pastor é bom por isso, nós temos assunto demais. Pastor, eu quero que o senhor fala de um sonho que o senhor tem hoje na sua vida ministerial. Qual seria esse sonho do senhor? A pastora contou o dela. Ela quer 1000 crianças todo domingo no culto. E o senhor? Qual o seu sonho do pastor Rafael hoje? O meu sonho ministerial hoje é cumprir o propósito de Deus e viver tudo que Deus tem para mim. Amém. Tudo que Deus tem para mim, para o meu chamado, para o ministério, né? Como fez Moisés diante do faraó, ele falou, não vai ficar uma unha para trás, ou seja, não vai ficar ninguém. Em outras palavras, eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Amém, Quero cumprir o pastor. chamado, o propósito, completar a carreira e guardar a fé. Amém. Amém. Esse é o meu sonho. Pastor, primeiro eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição aí de servir, né, a igreja. O pastor, assim, com um coração muito amoroso, muito cuidadoso. Amém. Agradecer ao Senhor por tudo que vocês fizeram e fazem, né, por mim, pela Brenda. Quanta gratidão eu tenho por tudo que vocês fizeram pela minha filha, que hoje eles falam que o nosso maior ministério é a nossa casa. E hoje eu estou colhendo frutos desse Aleluia. ministério através da vida de vocês, da unção que está sobre a vida de vocês. Então, eu tenho eterna gratidão pela Igreja Videira. Eu Amém. tenho uma gratidão muito grande pelo você, pela pastora Fabiana, por todos os pastores daquela igreja. Eu tenho um amor pela vida de vocês. Eu honro vocês. Eu agradeço muito por tudo que o senhor tem feito. E obrigada por o senhor estar aqui participando desse projeto, que é o Caminho no Propósito. Eu creio que através desses testemunhos, muitas vidas serão edificadas, construídas no Senhor. Amém? Amém. Eu que agradeço, Karina. Você é uma irmã muito preciosa, muito Amém. generosa. Suas palavras são sempre de fé, Amém. de edificação. É muito bom poder caminhar com alguém como você, Amém. uma Brenda, o Vicente. Vocês são preciosos demais. Que o Senhor Amém. favoreça muito, muito, muito mesmo você. Amém. Amém? Agora eu quero deixar aqui um recado para vocês. Quero agradecer, né, meus parceiros, minhas patrocinadoras, que é a Inovar e a Stick. Gratidão por vocês investirem nesse projeto que é do Senhor. Obrigada às minhas parceiras, Melissa Carvalho, que está usando os meus acessórios aqui em mim, a minha produção, toda a Silvia Braga e as roupas com a Natália Félix. Gratidão a vocês e até o mês que vem, se Deus nos permitir. Um beijo no coração de vocês.